eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Último Reino, primeiro volume da série Crônicas Saxônicas do escritor Bernard Cornwell. Dessa vez o autor vai contar pra gente mais um capítulo da história da Inglaterra, só que dessa vez a gente vai acompanhar a história do rei Alfredo o Grande e dos seus descendentes. A história começa no ano de 866, quando o narrador, que é o Uhtred, que na época tinha 11 anos, é sequestrado pelos dinamarqueses e passa a ser criado como filho por Ragnar o Intrépido. Se você está reconhecendo esse nome da série Vikings, ou se você conhece a história dos Vikings de alguma maneira e está reconhecendo o nome, o Ragnar Lothbrok da série realmente existiu. Agora, se você procurar Ragnar o Intrépido no Google, você vai ver que o autor se inspirou no Ragnar Lothbrok para poder criar esse personagem. Eu achei essa informação no Google, mas em alguns lugares você acha que sim, em outros lugares você acha que não. O Uhtred então é criado como filho pelos dinamarqueses e passa a cultuar os deuses deles e se torna um pagão. No período que o livro se passa, o que hoje é conhecido como Inglaterra era dividido em 4 reinos: Nortúmbria, que é onde o Uhtred nasceu, Mércia, Anglia Oriental e o Essex. Nesse primeiro livro a gente acompanha as invasões dinamarquesas nos 3 primeiros reinos. O último que sobra é o Essex. Nos outros reinos, quando eles vão invadir, eles quase que não encontram resistência nenhuma. As pessoas simplesmente começam a abandonar as casas e a fugir. As que decidem lutar geralmente morrem. O último reino que sobra é o Essex. Os dinamarqueses querem invadir esse último reino, o Essex, e acabar com o que é entendido como Inglaterra. Só que não vai ser tão fácil como foi nos outros reinos não, viu? O rei desse reino de Essex é o Alfredo. É por meio da narrativa do Uhtred que a gente vai acompanhar as batalhas, as disputas por poder, as intrigas, as tramóias e tudo mais que tem nessa história. Em uma noite que ele está espionando para os dinamarqueses, ele conhece o Alfredo, que na época não é rei e que está se lamentando para um padre por não conseguir resistir às mulheres. Quando eles voltam a se reencontrar anos depois, o Alfredo já é um rei, um fanático religioso e cercado por padres e bajuladores. O Alfredo ele é o personagem mais irritante da história. No início ele parece achar que eles vão conseguir derrotar os dinamarqueses simplesmente rezando. Ele acredita piamente que ele vai conseguir converter os dinamarqueses e que os dinamarqueses vão respeitar as tréguas, vão fazer tudo que ele quiser se eles se converterem, só que não é bem assim, né? Quando ele saca que Deus sozinho não dá conta, aí ele se mostra um grande estrategista e assim até meio manipulador. Ele manipula alguns dos senhores deles e até o próprio Uhtred. No início da história eu achei um pouco estranho ele se referir aos dinamarqueses como pagãos ou nórdicos e não como vikings, porque claramente aqui ele está falando dos vikings. Só que no meio do livro ele explica, e na nota histórica também, que nenhum livro desse autor você pode deixar de ler a nota histórica, é muito importante, ajuda muito no entendimento do livro para você entender quais personagens são reais ou quais são fictícios. E aí ele vai explicar no meio do livro que sair viking se refere muito mais a uma ação de sair fazendo ataques, surpresas e pilhagens. Eu vou ler uma passagem que ele fala isso. Alguns leitores podem ficar desapontados ao verem que no romance estes dinamarqueses são chamados de nórdicos ou pagãos e raramente descritos como vikings. Nisso, sigo os antigos escritores ingleses que sofreram na mão dos dinamarqueses e raramente usam a palavra viking, que de qualquer modo descreve mais uma atividade do que uma tribo. Sair viking significa sair fazendo ataques e pilhagens de surpresa, e os dinamarqueses que lutaram contra a Inglaterra durante o século IX, ainda que indubitavelmente fizessem ataques surpresas e saques, eram principalmente os invasores e ocupantes. Gente, ler Bernard Cornwell é muito bom, mas não é fácil. Os personagens dele, quando você acha que tá tudo bem, alguma coisa acontece e eles precisam sair de alguma enrascada. Os personagens dele estão o tempo todo tentando provar alguma coisa pra alguém ou tentar ir atrás de alguma coisa e se provar o tempo todo, entendem? Eu tô falando isso porque, só que assim, o único outro livro que eu li dele foi a trilogia A Busca do Graal, e esse daqui, e o segundo volume da série As Crônicas Saxônicas. E assim, você cria um vínculo com os personagens, então é muito sofrido ver eles às vezes se dando mal e todo mundo se dando bem, às vezes injustamente, em cima desses personagens.
isso é um pouco ruim de ler. Mas assim, a história é super legal. Eu acho que isso torna a história até mais legal, porque você cria um vínculo com aquele personagem, então você quer ler e ver se ele vai se dar bem o tempo todo. O mais legal nesse livro é ver ali um certo conflito religioso entre os pagãos e os cristãos. Os dois acham que a sua religião é a verdadeira, a sua religião é melhor. Um quer converter o outro, um não entende muito os deuses do outro. E é interessante ver, principalmente por parte dos cristãos, do Alfredo, né? Eu não vou falar dos cristãos como geral, porque ele e os padres lá que são meio intolerantes. Essa intolerância religiosa e essa questão de querer converter o outro. Nos dois casos tem um certo acreditar que o seu Deus ou seus deuses são os verdadeiros. Assim, isso não existe, né? Eu acho que esse livro é um bom livro para discutir isso. Eu acho que assim, quem sabe lendo um livro como esse, que mostra essa diferença e esse choque entre duas religiões diferentes, as pessoas não passam a respeitar mais a religião e a cultura do outro, né? Bom, gente, quem leu esse livro me conta aqui embaixo o que achou. Se você gostou desse livro e quiser comprar, vou deixar um link aqui embaixo. Comprando livros, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo e de ativar as notificações no sininho ou na engrenagem para não perder nenhuma novidade. Não esquece de seguir o blog em todas as redes sociais que vão estar no box de descrição e de passar lá no blog. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.